Temos inflação já publicada pelo IBGE, 0,18% de alta para os preços em novembro de 2025. Dá para ver na tela este resultado de novembro, bem acima do que tivemos no mês anterior, que era de 0,09% de inflação. Temos alguns fatores pressionando os preços neste mês. Entre eles, passagens aéreas e também o custo da energia. Afinal, no mês passado, tínhamos bandeira vermelha patamar 1 ainda, não a bandeira amarela que hoje é praticada no Brasil. Em 12 meses, a inflação cai. Nós tivemos no resultado passado 4,6% de inflação e agora entramos em 4,46%, um pouco abaixo da meta oficial do Banco Central. A meta é 3%, mas há um intervalo de tolerância até 4,5%. Então, já estamos dentro das bandas de tolerância que são praticadas pelo Banco Central brasileiro. Em novembro de 2024, a inflação havia sido muito maior, de 0,39%. O que isso nos traz de informação importante? Estamos expulsando dados bem maiores de inflação do ano passado, por isso que, apesar da alta dos preços, nós ainda temos um índice em 12 meses desacelerando, perdendo força, caindo. Lembramos, nós fomos de 4,6% para 4,46%, porque estamos expulsando estes dados fortes do ano passado de inflação. Vamos continuar na pesquisa do IBGE, trazendo os principais pontos, em especial para o que influenciou essa inflação no mês. Temos alimentos e bebidas com uma leve deflação, 0,01% de queda. Parte do mercado acreditava em uma pequena alta de preços ou estabilidade. Tivemos queda novamente para a alimentação e bebidas, influenciado este item por alimentação em domicílio, pelos produtos que a gente compra na mercearia, no supermercado, na quitanda, que ficaram pouca coisa mais baratos, principalmente por conta de preços de tubérculos que puxaram essa cesta para baixo. A habitação, 0,52%. Isso de inflação em novembro entra aquela conta da bandeira tarifária vermelha patamar 1, que continuou no mês passado e que foi reduzida agora para amarela em dezembro. Artigos de residência com queda um pouco mais expressiva, 1% de queda. A gente leva em consideração que estes itens, junto com vestuários, são influenciados pela Black Friday, que normalmente acontece no mês de novembro. Vestuário, apesar da Black Friday, teve alta, 0,49% de alta para os preços. Transportes, 0,22% de alta. Provavelmente influenciada esta leitura de transportes pelo preço de passagem aérea, já que a Petrobras, em finalzinho de outubro, anunciou o corte do preço da gasolina. Vimos uma queda do preço do combustível, mas mesmo assim, passagem aérea subindo. Saúde e cuidados pessoais, com basicamente estabilidade, 0,04% de deflação. Despesas pessoais, 0,77%. Educação 0,01 e comunicação 0,20 de queda. Despesas pessoais, entra aqueles itens de turismo que normalmente tem pressão de preços em finais de ano, em novembro e dezembro. Queria trazer justamente o resultado da inflação de alimentos, que sempre é apresentada pelo IBGE, alimento dentro e fora de domicílio. Fora de domicílio, a gente está falando de restaurantes, em suma, serviços. E aí, para a inflação de serviços, é difícil a gente ver deflação, a gente vê queda de preços. Então, continua subindo. Neste último mês, 0,46% de alta para alimentação fora de casa. Alimentação dentro de casa entra agora no seu... Aí eu vou ter que fazer a conta aqui rapidinho. Sexto resultado negativo consecutivo. Há 6 meses, alimentos ficam mais baratos no Brasil. Então, esse é um ponto importante. Surpresa para 2025, se imaginava mais pressão para estes alimentos, mais um mix de oferta com dificuldades, por exemplo, para exportação de alguns itens e até mesmo o câmbio ajudou na cotação destes alimentos, em parte cotados em dólar, cotados em moeda internacional. Lembramos que tivemos também efeitos da gripe aviária, que impediu a exportação de frango e outros materiais derivados de frango, é o caso dos ovos. Em alguns destes meses, lá no comecinho do ano, temos alguns efeitos de preços ainda. Resultados ainda por aqui, nós temos as principais variações positivas e negativas. O que ajudou a inflação a subir foi em alimentos, óleo de soja, carnes, lanche e refeições.
A carne com alta de 1% neste novembro, sazonalidade, lembramos, de encarecimento para carnes. A gente viu isso também acontecer no ano passado. As quedas de alimentos, as que ajudaram este sexto resultado negativo consecutivo. Tomate, que caiu 10%, leite, que caiu 4,90%, arroz, que caiu 2,80% e café moído, o café novamente em queda, 1,36%. Mas, entretanto, todavia, sobe 36% no ano. Então não vamos comemorar o cafezinho ter ficado um pouquinho mais barato. Em 2025 está 36% mais caro tomar um cafezinho logo pela manhã para aguentar estes dias de mercado financeiro em alta instabilidade, em queda forte para a Bolsa de Valores e, claro, com muita discussão política interferindo nos negócios. Para a gente terminar, encerrarmos com chave de ouro essa leitura do IPCA, eu queria trazer uma visão sobre serviços. Trazendo aqui os serviços neste último mês de novembro, a inflação fechada, lembramos, foi de 0,18%. E olha só como estão os serviços no mês. A inflação sobe 0,18% e o índice de serviços sobe 0,60% em novembro. Acelerou em relação a outubro. Então temos serviços mais caros nestes últimos 30 dias de novembro. Então, vimos uma melhora lá em outubro, uma piora agora em novembro, provavelmente por conta de passagens aéreas. Eu vi um 11% ali, eu imagino que seja passagem aérea, justamente ela. Passagem aérea saiu de 4,48% de alta de preços no mês passado, agora para 11,90%. Conversando com companhias aéreas, elas dizem o seguinte: o preço da passagem é ditado mais pela demanda do que pelos custos da aviação civil no Brasil. Então, a gente tem o querosene de aviação que fica mais caro, os serviços que ficam mais caros, o dólar que acaba encarecendo, mas o que realmente influencia estas altas é demanda. Novembro e dezembro, férias escolares, o pessoal está querendo dar uma desintoxicada do dia a dia, vai viajar, pega um avião, vai para o Nordeste curtir uma praia, vai para o Sul curtir a família, vai para fora do país, 11% de alta que a gente vê aqui em tela. Vou atrás, tirando essas passagens aéreas, de alguns serviços que têm bastante peso de mão de obra. É o serviço médico, que está 0,64% mais alto. Os serviços de costureiras, por exemplo, que estão 0,32% mais altos. Vou ter que passar aqui para o outro lado da nossa tabela para dar uma olhada, por exemplo, em manicure. Essa ficou bem mais cara, 1,12% de alta no último mês de novembro. Empregados domésticos, 0,49%. Estes os resultados gerais do IPCA. Nós temos 0,18% de alta em novembro, pouco mais de 4,4% de alta em 12 meses até o mês de novembro. Estamos, pela primeira vez neste 2025, dentro da banda de tolerância do Banco Central. Estamos na zona permitida para o cumprimento da meta de inflação pela autoridade monetária. Apesar disso, o Banco Central, na figura do seu presidente Gabriel Galípolo, já disse reiteradas vezes, em diversas ocasiões, que a meta é 3%. Não existe meta de 4,5%. Então, o Banco Central não deve se contentar apenas com este recuo para as bandas de tolerância, para estes 4,46% que a gente vê agora em tela, em destaque na nossa tarja. Nós ainda devemos ter uma política monetária contracionista, essa é a expectativa do mercado, até o ano que vem, janeiro ou março, grande discussão. Para a reunião de hoje, estes dados sim vão ser levados em consideração, como também vai ser levado em consideração a decisão de juros nos Estados Unidos, mas a grande expectativa é taxa de juros em 15% ainda. 0,18% é positivo? Sim, é positivo, apesar dessa abertura de serviços ter mostrado que alguns serviços intensivos em mão de obra ficaram um pouquinho mais caros, apesar, se a gente tirar, claro, da conta passagem aérea por conta de uma excepcionalidade. Está tudo dentro da expectativa, a gente ainda deve ver um Banco Central bastante cauteloso.